Irmãos, a exposição desta manhã se encontra no livro do profeta Jonas, capítulo 4. Livro do profeta Jonas, capítulo 4. Com a graça de Deus, terminaremos as exposições em Jonas hoje. Vamos ler com atenção, com reverência a palavra do Senhor. Jonas, capítulo 4. Faremos a leitura do capítulo todo, verso 1 ao verso 11. Jonas 4 diz assim a palavra do Senhor. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável até a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Até aqui, irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Santo Deus, tua palavra está aberta diante de nós, ó Pai. Nós rogamos a Ti, tem misericórdia do Teu povo, ó Deus, para que nós entendamos a Tua palavra, para que nós vivamos a Tua palavra, Deus. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine e nos capacite a vivê-la cada dia. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Certa vez o Senhor Jesus contou a parábola de um rei que resolveu acertar contas com os seus servos. E um dos servos desse rei devia a ele 10.000 talentos, uma quantia exorbitante, uma quantia enorme, impossível de ser paga. Logo mais no sermão nós veremos quanto isso valeria hoje. Então esse servo devia 10.000 talentos ao rei. E o rei ameaçou esse servo e disse: olha, se você não pagar, você vai ser vendido, sua família, vocês vão ser vendidos, todas as suas propriedades, suas coisas, porque você me deve isso, você tem que pagar. Mas depois de implorar misericórdia ao rei, esse servo teve sua dívida perdoada. O rei esqueceu aquela dívida, perdoou a dívida do servo e ficou por isso mesmo. O problema é que esse mesmo servo que teve sua dívida perdoada encontrou-se com um conservo, ou seja, alguém que era servo igual a ele, alguém que servia ao mesmo rei. E esse conservo devia a ele 100 denários. Essa quantia era extremamente insignificante, perto dos 10.000 talentos. Nós veremos também depois quanto valeria isso hoje. E esse servo que recebeu misericórdia do rei, recusou-se a estender a mesma misericórdia ao seu conservo. Ele que havia sido alvo de graça tamanha, porque a sua dívida era exorbitante, e o rei perdoou sua dívida. Ele foi incapaz de perdoar uma dívida insignificante se comparada àquela que ele devia.
O que essa parábola do Senhor Jesus ensina e qual é a relação dela com o texto que nós lemos agora? A parábola ensina que o ser humano é assim. O ser humano é alguém que busca tanto misericórdia para si, e implora por misericórdia para si, mas é incapaz de estender misericórdia aos outros. O ser humano sem Cristo é assim. Ama receber misericórdia, suplica por misericórdia, e acha que tem o direito de receber misericórdia, mas é incapaz de estendê-la aos outros. Tamanha é a pecaminosidade do homem, que ele é incapaz de estender isso aos outros. E esse é o problema de Jonas. Jonas é alguém que foi alvo da misericórdia divina. Jonas é alguém que poderia ter sido fulminado por Deus lá no capítulo 1, mas ele já durou 4 capítulos. Deus já estendeu graça para Jonas, Deus já estendeu misericórdia para Jonas, mas ele é incapaz de fazer isso para os outros. Ele é incapaz de estender essa misericórdia aos outros. E a pergunta que fica para nós, irmãos, nesta manhã, a pergunta-chave para nós entendermos o texto e para nós refletirmos sobre o texto é: você tem exercido misericórdia? Você tem vivido em misericórdia? Você tem estendido misericórdia aos outros? Ou você é alguém que gosta muito de receber misericórdia, mas quando se trata de estendê-la aos outros, você não é capaz de fazer isso? Você é muito rápido em ver os erros dos outros, mas quando se trata dos seus erros, você quer passar um pano e não quer que as pessoas comentem. Esse é Jonas, um profeta rebelde, um profeta que gosta de receber misericórdia, mas que não gosta de estender misericórdia aos outros. Portanto, a pergunta é: você tem exercido misericórdia? O que nós vimos até aqui, irmãos, é que Jonas faz de tudo para não ir a Nínive, onde o Senhor ordena que ele vá, para pregar destruição. Jonas não foi evangelizar Nínive, Jonas não era um missionário, Jonas era alguém que foi levado pelo Senhor para dizer: vocês serão destruídos. Essa era a mensagem. E Jonas, desde o início, não quis ir, porque a resposta está aqui no começo do capítulo 4, quando diz assim no verso 2: e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então aqui está o motivo pelo qual Jonas não quis ir para Nínive, lá no início do capítulo. Ele sabia, ele disse: Senhor, eu não disse isso para o Senhor? Eu sabia que o Senhor era um Deus clemente, eu sabia que essa história de destruição poderia não terminar em destruição. E para Jonas, irmãos, novamente nós temos que relembrar aqui o contexto e quem eram os assírios para os israelitas. Quem eram os assírios para Jonas? Quem eram os ninivitas para Jonas? Os assírios, nessa época, ainda não tinham conquistado nenhuma cidade de Israel, mas eles já haviam ameaçado cidades ao redor e povoados ao redor, e a fama da Síria estava crescendo como potência. Tanto é que, mais ou menos 30 anos depois de Jonas, o reino do norte vai ser levado cativo pela Assíria. Então, 30 anos depois de Jonas, o reino do norte deixa de existir. Mas a Assíria já era um povo que ameaçava muitas nações e que era conhecida por sua violência extrema. Inclusive, se nós consideramos o Pentateuco, as leis que o Senhor deu para Moisés, antigas e severas, nós temos um outro código de leis, que é o Código de Hammurabi, um código babilônico, que era mais severo que as leis que Deus deu para Moisés. Então, quando as pessoas dizem assim: nossa, mas essas leis do Pentateuco são tão severas, é porque as pessoas não conhecem os outros códigos legais. Se elas lessem, elas ficariam horrorizadas. Mas antes mesmo do Código de Hammurabi, vem as leis da antiga Assíria, que é o código legal mais antigo que nós conhecemos. E as leis da antiga Síria eram ainda mais severas que as leis do Código de Hammurabi. Então, os assírios eram conhecidos, por exemplo, por chegar em cidades e rasgar o ventre das mulheres grávidas, de forma que caiu o bebê, todas as entranhas. Os assírios eram conhecidos por esfolar os seus inimigos enquanto eles estavam vivos. Então, eles iam tirando a pele dos inimigos, eles iam torturando dessa forma. Eles eram conhecidos por empalar os seus inimigos, tirar a cabeça e ficar mostrando a cabeça dos inimigos para todos. Então, essa era a fama da Síria.
E é por isso que Jonas não quer ir para Nínive. Por isso que Jonas não quer que esses assírios recebam misericórdia. Porque ele sabe quem eles são. Ele sabe que eles são cruéis. Ele sabe que a Síria está crescendo, embora nessa época a Síria vivesse algum período conturbado internamente, guerras civis, mas ela estava ascendendo e ela seria a próxima potência. Então Jonas sabe de tudo isso. Quando a gente entende isso, fica mais claro por que Jonas odeia tanto esse povo. Por que Jonas não tem prazer na clemência de Deus para com este povo. E é por isso que ele diz. Vejam que o verso 2 mostra o lamento de Jonas. Ele diz, Senhor. Isso aqui é um lamento profundo. É como alguém que cai desesperado e diz, Senhor, não é possível. Tudo que eu não queria era isso. Por isso que eu não quis ir. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso e que o Senhor poderia simplesmente não destruir essa cidade. Só que o que Jonas não lembra, irmãos, é que ele também carecia da misericórdia de Deus. É que ele também era um pecador. É que ele também desobedeceu a Deus. E o que Jonas está esquecendo também é a forma como viviam os seus irmãos israelitas neste período. Como eu disse no sermão passado, quando Deus não destrói Nínive, quando toda a cidade muda o seu comportamento, isso aqui tem lições profundas para o povo de Israel também. Deus está dizendo, vocês se acham bons, vocês se acham nação superior, vocês se acham o povo da aliança, porque eu entrei em aliança com vocês, mas vocês estão esquecendo que até mesmo ímpios, que nunca ouviram minha palavra, quando são confrontados por mim, são capazes de mudar de comportamento. E vocês, embora tenham as minhas leis, embora tenham o meu amor, embora tenham a minha aliança, estão vivendo em idolatria. Então Jonas está esquecendo dessas coisas, ele está esquecendo de quem ele é, e ele está esquecendo de como está vivendo o povo de Israel. Então quem é Jonas para não demonstrar misericórdia, se ele mesmo foi alvo da misericórdia divina? E é por isso então que o Senhor diz a Jonas, no verso 4, é razoável essa tua ira? É razoável? A palavra razoável aqui carrega a ideia de algo que é íntegro, ou seja, é íntegra, Jonas, a sua ira? Ela é justa? Se eu pesar a sua ira em uma balança, vai passar? Ela é justa? Ela é íntegra? Ela é boa? É uma ira saudável? Reflita, Jonas, o Senhor está perguntando para Jonas. Observem, irmãos, que Jonas conhecia bem os salmos, porque vejam como ele se refere a Deus lá no verso 2, no final do verso 2. Sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Essa linguagem nós encontramos em todo o saltério. Então, o pecado de Jonas se torna ainda mais grave porque ele é alguém que conhece o Senhor. Ele é um profeta do Senhor, ele conhece bem os salmos, ele sabe quem Deus é. E a linguagem que ele usa aqui é a linguagem de alguém que conhece os salmos, especialmente os salmos de Davi. E quando Jonas diz que Deus se arrepende do mal, a ideia aqui é que Deus se consola contra a impiedade. Ou seja, quando a impiedade cessa, Deus é consolado. Por isso ele não executa a sua ira. Então, não é que Deus se arrepende, Deus planeja alguma coisa e então não faz porque ele não tem poder. Não, a ideia aqui é que Deus é consolado quando a impiedade cessa. Que foi o que aconteceu em Nínive. A impiedade cessou, Deus se consolou e Deus não destruiu a cidade. Então, irmãos, Jonas é um profeta que é bem egoísta. Jonas é um profeta que quer tudo para si, que quer receber dádivas do Senhor. E na sua oração, lá no verso 2, ele termina a oração de uma forma como nós pensamos assim, agora Jonas vai fazer tudo o que o Senhor manda. Ele diz que vai cumprir os seus votos, ele diz que com a voz do agradecimento vai oferecer sacrifícios a Deus, o que votei pagarei, mas aqui no capítulo 4 de novo Jonas não está feliz. Jonas é alguém que oscila. Você já viu o cristão assim? Cristão que vive oscilando na vida cristã? Cristão que uma hora diz que vai fazer, logo depois já está murmurando. E o pior, cristãos maduros na fé já, se é que podemos dizer assim, cristãos que têm uma longa trajetória na igreja. São pessoas que já conhecem muito da palavra, já têm muitos privilégios com Deus, já têm conhecimento do Senhor, mas ainda assim vivem oscilando. Vivem dizendo que vão fazer algo, vivem dizendo que vão agradar a Deus, vivem dizendo que amam o Senhor, mas
na outra oportunidade já pecam contra ele, já murmuram. Nós somos assim, infelizmente. Muitas vezes fazemos assim como Jonas, vivemos em oscilações. Mas o texto que nós estamos lendo fala muito sobre a misericórdia do Senhor. E é por isso que a pergunta que eu disse no início é que vai nortear o nosso sermão. Você tem exercido misericórdia? Por quê? Porque o que Deus está fazendo com Jonas ao longo do capítulo 4 todo é exercendo misericórdia na vida dele. Olhem para o texto, para o livro todo de Jonas. Vejam como Jonas já decepcionou a Deus. E mesmo no momento que ele estava lá no profundo do mar, que Deus poderia ter matado Jonas, Deus o resgatou. Deus exerceu graça, Deus exerceu misericórdia. Então Jonas fala, eu vou para Nínive. Jonas vai, mas na primeira oportunidade que ele tem, ele peca contra o Senhor de novo. E aí nós pensamos assim, bom, o capítulo 4, então agora Deus vai exercer juízo, né? Porque Deus já cansou de Jonas, mas Deus traz graça de novo. Porque quando Deus pergunta para Jonas, é razoável essa tua ira? O que ele vai fazer do verso 6 até o final é como que um pai conduzindo o seu filho pela mão, aquele filho rebelde que fica se jogando no chão, que fica fazendo birra, que não entende o óbvio. Deus está fazendo com Jonas assim, vem cá filho, pega ele pela mão e caminha mais uma milha. O exemplo da planta dado por Deus é o exemplo de Deus tendo misericórdia de Jonas. Porque quando Deus pergunta para Jonas, é razoável essa tua ira? Ele simplesmente poderia não explicar mais nada. Mas como um pai amoroso, ele ainda pega Jonas e fala assim, Jonas, você não está entendendo ainda, eu vou plantar uma plantinha aqui para você e eu vou tentar explicar a minha pergunta com essa planta para você. É isso que Deus está fazendo com Jonas. O tempo todo, Deus está demonstrando misericórdia para aquele que não merece misericórdia. E o que esse que não merece misericórdia está fazendo? Está demonstrando misericórdia? Não. Não está demonstrando misericórdia. Não está. Observem o que diz o verso 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada. Deus pergunta para Jonas, é razoável essa tua ira? O que Jonas faz? Jonas nem responde. Jonas nem responde a Deus. Jonas simplesmente vira as costas e sai da cidade. Já imaginou alguém agir assim com Deus? Se nem com o seu pai você age assim, imagina com o Senhor. Virar as costas e não responder a pergunta que Deus fez. Jonas testa a paciência de Deus até o último, até o limite. E quando o texto diz que ele sai da cidade para se assentar ao oriente dela, a ideia é que Jonas ainda nutria esperança de que a cidade fosse destruída. Ele ainda tinha esperança, mesmo Deus não destruindo a cidade, ele nutria um sentimento consigo mesmo, talvez Deus destrua ainda, eu vou sentar lá para ver, eu vou ficar esperando lá para ver se essa cidade não vai ser destruída mesmo. E ali Jonas repousa debaixo de uma enramada, ele faz uma enramada, repousa debaixo dela e fica ali na sombra até ver o que aconteceria com a cidade. Irmãos, muitas vezes nós agimos como Jonas, nós somos alvo da misericórdia divina o tempo todo, 24 horas por dia, o tempo todo nós somos alvo da misericórdia divina e muitas vezes somos incapazes de estender misericórdia aos outros. Somos incapazes. Se você que é cristão e tem no seu lar pessoas descrentes, como é que você lida com essas pessoas? Como é que é o seu testemunho para com essas pessoas? Essas pessoas são pessoas que desejam conhecer mais a Deus porque elas olham para você como alguém diferente, ou elas são pessoas que dizem assim, é por isso que eu não quero ir para a igreja, olha como que vive o crente, aquele que diz conhecer a Jesus é pior que o ímpio. Se você não tem paciência com os seus familiares ímpios, se você não tem misericórdia deles, se você não anda mais uma milha com eles, como Deus faz com Jonas, e olha que Deus está fazendo isso com alguém que conhece a palavra. Nós, muitas vezes, nem fazemos isso com quem não conhece. Deus tem misericórdia até de um profeta, alguém que já tem experiência com Deus, alguém que conhece os salmos. E como é que nós não vamos ter misericórdia daqueles que nem conhecem a Deus, daqueles que nem sabem quem é Jesus? Às vezes perdemos a paciência com as pessoas porque dizemos assim, como é que você ainda está perguntando coisas assim? Você não conhece, você não tem conhecimento. Mas as pessoas não têm o conhecimento que nós temos de Jesus.
O que para nós é óbvio, para os ímpios não é. E muitas vezes o Evangelho é blasfemado, o nome de Deus é blasfemado e envergonhado, porque nós cristãos não sabemos como agir, não sabemos como nos portar. Então a pessoa tem uma outra religião, uma religião que não agrada a Deus, e ela vem conversar com você, a primeira coisa que você fala para ela é: não, você vai para o inferno. Não, você não sabe, não é assim, arrependa-se. Quando você deveria falar: me explique sobre a sua religião. Não é isso que Paulo fez com os atenienses, em Atos 17? Ele pega a ideia daqueles irmãos, daqueles ímpios que estão adorando um Deus desconhecido, e Paulo usa aquilo para mostrar: então, eu quero falar sobre esse Deus para vocês. Se nós nem mesmo temos a capacidade de entender o pensamento do outro, como é que nós vamos pregar o Evangelho para essa pessoa? Tem um professor no seminário, Felipe Fontes, que ele costuma dizer que antes do Evangelho você tem que fazer apologética. Você tem que tirar o telhado de cima da pessoa, ou seja, entenda primeiro o pensamento dela. Entenda a religião dela, entenda como que ela pensa, então aos poucos, com sabedoria, você vai desconstruindo em amor aquilo, até que ela não tem mais um telhado, ela não consegue mais se apegar àquilo. Então, você preparou o terreno, agora você vai e prega o Evangelho para ela. Às vezes nós perdemos de convencer pessoas porque nós não sabemos como falar. Nós já queremos dizer: isso é verdade, você tem que engolir e não importa o que aconteça. Mas quanto do discurso de Jesus na Escritura é sobre sabedoria? Então isso, irmãos, é não ter misericórdia das pessoas. Como é que você tem vivido? Você tem exercido essa misericórdia? Você tem amado as pessoas? Você tem tido misericórdia? Porque vejam, Jonas é alguém que conhece a aliança, Jonas é alguém que foi circuncidado, Jonas é alguém que adorava em Jerusalém, Jonas é alguém que oferecia sacrifícios, Jonas fazia parte da nação que Deus escolheu para entrar em aliança, mas os ninivitas não. Os ninivitas não tiveram nenhum desses privilégios. E Jonas deveria então pensar: como é que eu vou ter ódio de pessoas que não sabem a verdade? Como é que eu vou odiar pessoas? Como é que eu vou querer a destruição de pessoas que não têm o mesmo conhecimento que eu tenho? Mas Jonas não pensa assim. Jonas quer a destruição. Jonas é um profeta que gosta de receber misericórdia, mas que não gosta de estender misericórdia aos outros. Infelizmente, Jonas é um profeta assim. Mas o texto continua então, irmãos, no verso 6, e mostra que o Senhor faz nascer uma planta que traz sombra para Jonas, porque, vejam, aquela enramada que Jonas faz, embora traga uma certa sombra, aquela região era muito quente, um sol muito árduo, então não era suficiente para Jonas ficar confortável ali. Então Deus faz uma planta que faz sombra sobre a cabeça de Jonas, para livrar Jonas do seu desconforto, então ele estava desconfortável ali. E aí Jonas se alegra de novo. Eu imagino que aqui Jonas tenha pensado assim: ah, Senhor, o Senhor acertou agora. Agora o Senhor olhou para a pessoa certa, esqueceu um pouco esses ninivitas e fez uma sombra aqui para eu ficar, né? Só que não dura muito tempo. No verso 7 diz que no dia seguinte, Deus enviou um verme que feriu a planta e esta se secou. E aí o que Jonas faz? Jonas fica irado de novo. Jonas só sabe ficar irado e reclamar e murmurar, e misericórdia ele não quer estender às pessoas. E olha só a que ponto Jonas chega lá no final do verso 7, quando Deus diz assim, o verso diz assim: o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Por causa de uma planta que não faz mais sombra sobre a sua cabeça, ele quer morrer. Isso é a atitude de alguém maduro na fé? Isso é a atitude de alguém que caminha com Deus há muitos anos? Não é, mas Jonas está agindo assim, como uma criança. E aí Deus pergunta de novo: Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? E aí Jonas diz assim: é razoável a minha ira até a morte. Ou seja, sim, é tão razoável que eu quero morrer agora. Vejam só, irmãos, como é que Jonas age. Jonas é alguém que precisa aprender a misericórdia.
Em outras palavras, o que Deus está dizendo para Jonas é o seguinte: Jonas, por acaso você é o criador dessa planta? Por acaso essa planta custou algo a você? Por acaso você é o dono desta planta para ter o direito de fazer com ela o que você quiser? E aí é como se Deus dissesse: então, por qual motivo você acha que pode ficar irado com a decisão que eu escolho tomar sobre um povo que eu mesmo criei? Jonas está irado por causa de uma planta da qual ele não fez parte do crescimento, do nascimento. Essa planta foi Deus quem colocou lá, e ele está irado por isso. E Deus está perguntando: você acha mesmo que é íntegra a sua ira? Você criou a planta? Você fez a planta nascer? Ela te custou alguma coisa? Como é que você fica irado porque eu, que sou o criador da planta, resolvo tirar a planta de você? Pois é, Jonas, é isso que você não está entendendo. Eu criei esse povo, eu criei os ninivitas, e sou eu que escolho se eu devo dar misericórdia a eles ou não, não você. Você não é o criador deles. Você não estava lá quando eles foram criados. Então, por que você acha que você tem direito de ficar irado se eu resolvo não destruir Nínive? É isso que Deus está falando para Jonas. E Deus ainda vai mais longe. Ele expõe Jonas ao ridículo. Ele diz: você tem compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive? Quer dizer, Jonas, você tem compaixão de planta, mas eu não vou ter compaixão de seres humanos como você? Eu não vou ter compaixão de pessoas assim como eu tive de você, Jonas? Você se lembra que eu já demonstrei misericórdia a você? Será que eu não vou demonstrar misericórdia a essas pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Então, aqui termina o livro de Jonas. E olhem só que interessante, irmãos. O livro de Jonas não termina com Jonas feliz. O livro de Jonas não termina com Jonas bendizendo a Deus, com Jonas louvando a Deus, mas o livro de Jonas termina com uma pergunta. E essa pergunta não é respondida, percebem? Jonas não responde essa pergunta. Então, qual é o foco do livro de Jonas? Nós que estamos chegando aqui ao final do capítulo. Um livro onde muitos ficam debatendo sobre um homem que ficou dentro da barriga de um grande peixe. Um livro onde muitos dizem que não pode ser uma história real, é um mito. Nesse livro, Deus está preocupado com outras coisas. Deus está preocupado em ensinar misericórdia ao seu povo de Israel. A um povo que se achava bom, a um povo que se achava o centro da vontade do Senhor, a um povo que achava que podia adorar a Deus e adorar a Baal e a vários ídolos na mesma cidade. Deus está mostrando para esse povo que eles não são assim tão bons como eles pensam. Então, o foco do livro de Jonas é ensinar o povo de Israel que eles estão muito longe de serem superiores a Nínive. Na verdade, eles são tão inferiores, tão miseráveis como Nínive, porque, embora tenham conhecimento de Deus, não o estão glorificando como Deus. Não é isso que Paulo diz aos Romanos? Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. E pior, eles são um povo da aliança, eles conhecem a Deus, mas Deus está mostrando para eles que essa soberba deles não vai resolver o problema deles, que esse espírito de superioridade, achar que por estar na aliança já agrada a Deus, não é verdade. Deus está mostrando que esse povo está falhando em exercer misericórdia, que Jonas, o seu profeta, está falhando em exercer misericórdia. Eles que foram alvo da misericórdia de Deus, eles que foram alvo da graça de Deus, não são capazes de estender misericórdia aos outros. Portanto, irmãos, o livro de Jonas, dentre as várias lições que ele nos apresenta, é um livro que chama a atenção da igreja para o seguinte fato: nós, igreja do Senhor, nós que conhecemos a Cristo, nós que cultuamos a Cristo todos os domingos, como é que anda a nossa vida aí fora? Como é que anda o nosso testemunho? Como que os ímpios olham para nós? Como pessoas odiosas ou como pessoas que querem estender misericórdia? Porque um cristão, quando entende a salvação, o que ele mais quer é que os outros também sejam salvos. É que ele quer que os outros desfrutem disso. Mas Jonas não é assim. Jonas é um cristão que tem muito...
Jonas é um profeta que tem muito conhecimento. Jonas é um profeta que já está em aliança com Deus, mas Jonas é um profeta que não quer compartilhar essas coisas. Ele quer a destruição dos ímpios. Ele quer o fim dos ímpios. E nós, irmãos, como é que nós temos agido? Como que você age no seu trabalho? Você tem misericórdia daquelas pessoas que não são cristãs? Você tolera essas pessoas em amor? Você caminha mais uma milha com essas pessoas? Ou as pessoas conhecem você como aquele cristão chato e nem se aproximam mais de você? Tem cristão que é assim no trabalho. Você fala que é cristão, a pessoa se afasta, porque ela já passou tanta dificuldade com cristãos que blasfemam o nome de Deus que ela nem quer mais se aproximar de cristãos. Infelizmente tem cristãos assim, mas nós não devemos ser assim. Nós devemos estender misericórdia aos outros, porque nós também fomos alvo dessa misericórdia. Concluindo, irmãos, o sermão desta manhã. A missão de Jonas não foi fácil. Não foi fácil. Se nós nos colocarmos no lugar de Jonas um pouquinho, nós vamos entender por que foi tão difícil. Nós vamos entender. Isso aqui é muito pior do que Brasil e Argentina. Eu vejo cristãos brincando assim, né? Detestando os argentinos. Mas se você entendesse o que era Israel e a Síria, você ficaria assustado. É muito pior. E é por isso que Jonas não quer ir para lá. Jonas odeia esse povo, porque esse povo é cruel, esse povo não é bom, esse povo é miserável. Esse povo traz problemas para todas as nações. Por isso Jonas não quer ir lá. Então, quando Deus manda Jonas para lá, Deus está lapidando o seu profeta. Vejam que, diante de todas as verdades do livro de Jonas, tem uma que é tão preciosa, que é: Deus ainda ama o seu povo. Deus ainda insiste em ensinar o seu povo rebelde. Deus ainda insiste em pegar aquele povo pela mão e conduzir em amor, andar mais uma milha com ele. Deus ainda insiste em fazer isso com Israel. Ele faz isso com Jonas. Então, não foi fácil a missão de Jonas. Deus provou Jonas, Deus sacudiu Jonas, Deus conduziu Jonas por um caminho árduo, um caminho difícil. Mas Deus queria ensinar misericórdia a Jonas. Deus ensinou misericórdia a Jonas. Se ele aprendeu ou não, nós não sabemos, porque o livro não diz. O livro termina com uma pergunta e não sabemos se Jonas respondeu, se Jonas se arrependeu ali, se Jonas confessou o seu pecado ou se Jonas saiu irado dali, não sabemos. Mas que Deus ensinou misericórdia, Deus ensinou a Jonas e ao seu povo de Israel. E esse livro aponta para alguém que é bem diferente de Jonas, irmãos. Se Jonas é um profeta que odeia a misericórdia para os outros e que quer misericórdia para si, Cristo Jesus é o contrário de Jonas. Cristo Jesus, sim, teria motivos para não estender misericórdia a nós. Se Jonas acha que tinha motivos para não dar misericórdia aos ninivitas, Cristo, sim, teria motivos para não estender misericórdia a nós. Cristo teria todos os motivos, mas ainda assim ele escolheu mostrar misericórdia. Ainda assim, Cristo escolheu vir a este mundo, se fazer homem, amar pecadores, comer com publicanos, comer com pecadores. E Jonas é muito semelhante aos fariseus da época de Jesus. Pessoas que conheciam a lei, pessoas que conheciam os salmos, mas pessoas que odiavam ver Jesus sentado com publicanos, com pecadores. E Jesus diz para eles: quem está saudável não precisa de médico. Mas eu vim chamar pecadores, aqueles que estão doentes. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês, fariseus, vocês acham que são saudáveis, mas vocês não entendem a podridão do coração de vocês. Por isso que eu vim para esses publicanos, porque eles entendem, eles ouvem, eles sabem que precisam. Então, Jesus, irmãos, realmente teria motivos para negar misericórdia a nós, mas ele não fez isso. Ele estendeu essa misericórdia a nós, não por ver em nós pessoas melhores e servos consagrados, não é verdade, nós não somos pessoas assim. Talvez com o passar do tempo nós nos tornemos por causa do Espírito Santo, da santificação, mas Deus nunca olhou para nós e disse assim: aquele fulano vai ser bom, então vou salvá-lo, vou ter misericórdia dele. Não, ele olhou para nós e só viu podridão, só viu ingratidão, só viu impiedade, só viu idolatria, como ele viu em Nínive. Mas ainda assim ele veio até nós e nos salvou. Portanto, irmãos, nós, da mesma forma, devemos viver assim.
Então, você tem exercido misericórdia? Você entende a misericórdia do Senhor? Se você entender a misericórdia divina, você vai passar a pensar 2 vezes antes de tratar um ímpio como você tem tratado, ou antes de tratar alguém de outra denominação como sendo inferior. Se você realmente entendeu a misericórdia do Senhor, você passará a ser uma pessoa que é conhecida por misericórdia. Mas se você é uma pessoa a quem todo mundo diz que é intolerante, que não consegue conversar, se você é essa pessoa, então você não entendeu ainda a misericórdia de Deus. Você está bem longe disso. Você precisa repensar os seus princípios, repensar o que você tem vivido, repensar se você entendeu o Evangelho mesmo, repensar se você olha para si e vê a miséria que há no seu coração, ou se lá dentro ainda você nutre um sentimento, não, eu sou bom, eu sei que eu sou pecador, mas eu sou bem melhor que muita gente. Se você pensa assim, eu sinto informar, você não entendeu a misericórdia de Deus, você não entendeu o Evangelho, porque aquele que entendeu o Evangelho só consegue cair de joelhos, chorar e dizer, Senhor, obrigado, porque eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o pior dos pecadores. Então, assim como nós recebemos misericórdia do Senhor, irmãos, estendamos também misericórdia aos outros, demonstrando compaixão por aqueles que não possuem o privilégio de viver e caminhar com Cristo, como nós possuímos. Como dizia o hino, qual é o adorno desta vida? É o amor. É o amor. Que Deus nos abençoe, irmãos.